E aí, meus queridos, estamos de volta aí, ó. Vamos aqui fazer a nosso bate-bola, jogo rápido, a revisão da aula 8.1, porque é na aula 8.2 que a gente vai rever os principais pontos abordados, porque vamos ter atividade. Então, ó, pega o material que você recebeu aí, já vamos esclarecer as dúvidas, que assim que eu finalizar, vou deixar vocês fazendo as atividades, tá bom? Então, meu diretor, joga na tela. Olha aí, ó, 8.2. Eita lasqueira! O que nós vimos, professor? Falamos sobre pensamento evolutivo. Falamos? Sim, check. Falamos sobre as teorias. Quais delas, professor? Falamos das teorias lamarckianas e darwinistas. Professor, oi. Começamos com os pensamentos evolutivos. Você poderia falar para mim o que são pensamentos evolutivos, meus queridos? Vou falar uma coisa para vocês. Pensamentos evolutivos. Como é que você pode... Aí, ó, tá na tela. Resumindo. De uma galerinha privilegiada que tinha tempo de estudar, bebê. Tô brincando. Ai, meu Deus, olha o RH vindo. Gente, pensamento evolutivo é o quê? É quando nós realizamos processos de percepção e realizamos teorias que possam comprovar como ocorreu um processo evolutivo que fez com que nós hoje estejamos aqui. Mas só que nós hoje, nós quem? Tupiniquim. Você está falando, eu, Tupiniquim. Quem? Nós quem? Nós, animais. Quem eu falo animais? Os seres humanos, as aves, os répteis, a coruja, a borboleta, o cachorro. O que mais? O gado, a galinha, o galo, todos, só os animais. Nossa, eu devo ter mais de quantos alunos estudantes? Se cada estudante pensar no animal, todos os animais. Agora, ponto. Todos os vegetais. Pensa em tudo que é vegetal. Então, são seres vivos. A arara, o animal, a carnaúba, o abacaxi, a melancia, a mandioca. Salve a mandioca! A tartaruga. Então, seres vivos. Animais e os vegetais. Então, meus queridos, meu diretor, deixa na tela aqui atrás, aqui, ó. Meus queridos, quando a gente observa as transformações de como chegamos aqui, tanto dos animais, vegetais, são os seres vivos. Então nós chamamos todos eles de bióticos. Todos os bióticos estão se relacionando, interagindo com abiótico. Who's did that? Quem são os abióticos? Temperatura, oxigênio, nitrogênio, gravidade é abiótico. O eixo, quem vive no eixo de Greenwich, lá no trópico de Capricórnio, para cima, para baixo. Quer dizer, o ambiente, a temperatura, o clima é o abiótico. Então, a interação do abiótico com o animal e vegetal, essa interação propõe modificações que nós chamamos de anatomorfofisiologia nos indivíduos, e quando eles estão preparados, aptos, eles sobrevivem, dão descendentes férteis, e esses descendentes férteis conseguem sobreviver na adversidade desse globo terrestre. Então a gente formula o quê? Teorias. E nessas teorias, meus queridos, meu diretor, eu esqueci o passo a passo, aumenta a tela. Nessa teoria, volta, meu diretor, nós temos o quê? Dois grandes pensadores que contribuíram. Um deles foi a teoria de Lamarck e o outro foi a teoria de Darwin. E os dois, tanto Darwin quanto Lamarck, Darwin refutou as teorias de Lamarck e cai por terra. E depois, Gregor Mendel, com o conhecimento da genética, e aí pegou a teoria
Darwin, as teorias, as leis de Mendel, gerou o neodarwinismo, onde as características genéticas têm informações que, passadas aos descendentes, possibilita que eles possam passar por adversidades do ambiente, obter conhecimento com essas adversidades e perpetuar a sua espécie. É isso que nós vimos na nossa aula. Agora eu vou deixar vocês fazendo aí as suas atividades. Mas daqui a pouco eu te volto para a gente corrigir. Tchau, tchau. E aí, meus queridos? Como é que foi as atividades? Foram bom? Não se preocupe. O tio sabe que acontece isso durante o desenvolvimento das respostas que vocês leram aí. Pode, professor, me pintou uma dúvida. Don't worry. Don't give him my life. Don't forgive me. Nós vamos fazer agora, ó, as correções. E durante as correções, o tio vai ler a pergunta. Se for questões abertas, não se preocupe, não precisa estar idêntico, igual. Não precisa estar idêntico. Professor, o que a gente tem observado? Que os estudantes, muitas vezes, ao descrever, colocar resposta, ele não coloca o conceito. Ele descreve o conceito. Então, nesse momento, se o tio falar assim, olha, o conceito é esse. A palavra-chave é essa. E, professor, não está na minha resposta, mas eu descrevi, é só colocar entre parênteses. A palavra-chave, o conceito que você descreveu. Então, não está errado. Mas você tem que escrever isso entre parênteses para criar aquela familiarização com o termo. E aí, ó, quando chega lá no Enem, meu querido, porque eles não querem saber se você entende o conceito. Eles querem saber se você entende, eles querem saber se você sabe qual é o conceito, utilizar e empregar esse conceito aonde? Fazer com que um texto que tenha significado para os problemas do dia a dia. Então, nós temos que exercitar isso. E, professor, durante a atividade, eu vi que tem questões fechadas. Don't you worry. O tio vai falar se é a palavra alternativa A, B, C, D ou E. Professor, vi que o senhor falou que a E está certa. A gente volta a lâmina e verifica o que aconteceu, por que você não colocou. Tudo bem? Meu diretor, na tela. The question 1. A teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Pessoal, falou em neodarwinismo, nós estamos falando de quê? Para mim, meu diretor, back. Meus queridos, falou de neodarwinismo, significa que você pegou as teorias de Darwin e uniu com as teorias de Mendel. Teoria não, lei. Porque Mendel não fez teoria, Mendel fez lei. Ok? Então, isso tem que vir claro na cabeça de vocês. E junto com esse neodarwinismo, vem a estatística, comprovando que tem o esperado e o observado. Viu? Isso é a teoria. A palavra-chave é essa, neodarwinismo. E você tem que entender o que significa neodarwinismo. Que são essas interações entre leis mendelianas com as teorias dos processos evolutivos darwinistas. Então vamos lá de novo, que o tio ainda não trocou de óculos. Tá com o mesmo óculos do ano passado. E quando eu trocar, eu vou conseguir ler sem que o meu diretor... Aumenta a tela, meu diretor! Isso. Então vamos lá. A teoria sintética da evolução neodarwinista sofreu reformulações por incorporar, olha aí, ó, conceitos que antes eram desconhecidos, como mutações e recombinações gênicas.
formulado pelos estudos de vários pesquisadores. A teoria tem como essência, os conhecimentos, as considerações de Charles Darwin, o qual considerava fundamentalmente para os processos evolutivos a adaptação, recombinação gênica, seleção natural, mutação ou seleção artificial. Pessoal, uma coisinha aqui que eu quero falar para vocês. Falou de Charles Darwin, fala de seleção natural. Por quê, professor? Porque Darwin, cara, qual é a palavra? Para mim, meu diretor, Beck, meus queridos, falou de Darwin, falou de seleção natural. Qual é a palavrinha que o tio quer ouvir da ponta da orelha? Natureza. Lembra? Foi a primeira coisa que o tio falou na nossa aula. Ei, meu querido, tá vendo essa palavrinha aqui? Natureza? What is this? Não é você abrir a sua janelinha e ver aqui. Não, o que é natureza? Natureza é a interação. O que Darwin fala de natureza? É a interação dos seres vivos, de origem animal, vegetal, tanto os macros, o que eu consigo ver, e os que eu não consigo ver, bactérias, esporos, fungos, todos esses reis microscópicos, tudo que é animal, vegetal, interagindo com quem? Com os fatores abióticos. Temperatura, água, calor, sol, chuva, oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, todas essas moléculas que estão no ambiente que a gente classifica como abióticos. Lembra o globo terrestre? O globo terrestre ele se divide. Trópicos de Capricórnio, tem lá em cima, está lá abaixo. A linha de Greenwich, isso significa que nos continentes existem climas diferentes, temperaturas, pressão daquela população. Então, quando ele fala de natureza, ele fala dessa interação. E essa interação, Darwin conclui que a interação do abiótico com o biótico, que a gente chama o abiótico da natureza, é conhecida como pôr na prova, seleção natural. Pôr na prova não, pôr em prova que aí aquele animal, aquele vegetal vai ser selecionado nesse ambiente, nesse ambiente que está testando se aquela carga genética que ele recebeu dos seus ancestrais está pondo à prova se ele consegue sobreviver e passar para frente. Então a palavra-chave para entender seleção natural é natureza, que é esse ambiente que eu falei para vocês. Open, meu diretor, abre a tela. Dois, Jean-Baptiste Lamarck foi um evolucionista cuja formulação da teoria dizia que as espécies mudam ao longo do tempo. Galera, as espécies mudam ao longo do tempo? Tá certo até aí. Suas propostas são regidas por duas leis. Quais, professor? Aí nós temos algumas alternativas. Mas, professor, o que o senhor fala para mim? Eu falo, não leia as alternativas. Não, ainda você não pode ler. Como é que eu faço, professor? Primeiro, lembra qual eram as propostas de Lamarck. Lei do uso e desuso. Então, quando você tem essa... O que Lamarck... Lamarck falava que não existiam diferentes espécies. Existia o fixismo. Existia o quê? Espécie que se usasse o pescoço, espécie que se corresse, a perna era ágil. Se ele não usasse a perna, não ia ter pessoas ágeis. Acredita? Então, é o fixismo. Então, antes de você ler, tem que relembrar o que Lamarck falava, senão você fica na dúvida. Então, a única alternativa aí, ó, lei do uso e desuso, tá certo. Lei da herança, não. Lamarck nunca falou de genética, nunca falou assim que aquilo vai adquirir e passar para frente. Então, aonde tem lei do uso e desuso, fica. Então, a alternativa A até agora fica, a alternativa B cai fora.
Por quê? Já falou em herança, não é Lamarck. Ei, Darwin falava o quê? Seleção natural. Neodarwinismo, seleção natural junto com genética. Letra C, lei da seleção. Não! Quem falou seleção? Darwin. Lei da seleção. Não! Então pronto, a única alternativa que cabe aí. Lei do uso e desuso. Pronto. Se você lembrar o que o cara falava... Ei, professor, como é que eu faço para ser um eterno? Ter vida? Porque o cara morreu há milhões, há anos, e a gente fala dele. Eu acho legal isso. Faz uma coisa aí que obriga a gente a estudar. Ai. Questão de número 3. Ai, chega, esquentou. De todas as ideias apresentadas nas questões abaixo, think, little wolf, think. Quente, meu querido. Olha. Chega, brilha. Pelo amor de Deus. Todas as ideias apresentadas nas questões abaixo, qual podemos afirmar ter sido... Gente, ele quer saber qual ideia abaixo veio de Lamarck. Pessoal, olha só. Alternativa A. Os organismos mais aptos sobrevivem e se reproduzem. Genes são a unidade fundamental da energia. A alternativa B não pode mesmo, porque ele nem disso ele falava. Deixa eu colocar todas as alternativas. Opa! Aí. Tá mais um pouquinho. Olha só, de todas essas alternativas aí, a única alternativa que contempla a nossa resposta é a alternativa D. D. Por quê, professor? Olha só. Um órgão desenvolve com a sua utilização e atrofia pela sua ausência de movimento. Para e pensa with me. Pensa comigo. Se eu uso o meu órgão, ele desenvolve. Se eu não uso o meu órgão, ele atrofia. Isso está dentro de que pensamento? Lei do uso e desuso. Quem faz a lei do uso e desuso? Lamarck. Então é a D. O restante aí é tudo darwinismo e neodarwinismo. Pelo amor de Deus, aí, ó. Pronto. É muito fácil, só colocar. Usou Lamarck. Selecionou Darwin. Botou a genética junto com seleção, neodarwinismo. E aí a gente vai para a vitória e deixa os que não estudaram lá para trás. The question 4. Eita, já veio até a resposta. Sobre os anfíbios e répteis e o processo adaptativo, pessoal, suponha que um biólogo, a professora Tabita, tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando o conceito da teoria lamarckiana. Ao adotar esse ponto de vista, ele admite que, pessoal, ele só vai admitir que a ausência dos olhos teriam sido causadas pela falha do uso dos mesmos. Isso é Lamarck. Lamarck, gente, tá certo, naquela época era desse jeito. Vamos para a próxima? Sigo a quinta questão. A quinta questão, marque a alternativa com os fatores que detêm apenas o aumento da variabilidade genética. Mutação. Mutação não é uma coisa ruim, gente. Nós vimos nas nossas aulas que a mutação ela é um pressuposto para a evolução. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Nós só vimos uma introdução. E vamos fazer a nossa última questão do Enem? Let's go there! Na questão 6, eu quero que em relação à integração dos fatores associados ao isolamento geográfico pode levar ao longo dos tempos ao desenvolvimento de mecanismos que fazem surgir novas espécies. Acerca do processo evolutivo das espécies, assinala a alternativa correta. A única alternativa correta é a alternativa E. As barreiras geográficas podem promover mecanismos de isolamento reprodutivo. Com certeza. Para mim, meu diretor, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom. E aguardo todos a nossa próxima. Tchau!